A gente segue, inclusive, nesse assunto, porque os criminosos detidos pela Polícia Federal, eles são suspeitos, então, de participarem da invasão às sedes dos três poderes, estão alojados na Academia da Polícia Federal e a gente tem imagens que mostram como está a situação por lá. Vou começar a repassar o que o Uribe acabou de passar pra gente dessa apuração. É o seguinte, a gente tem uma matéria para mostrar antes da gente conseguir mostrar ou não? Mostra a matéria antes? Então vamos mostrar a matéria antes, depois a gente segue repercutindo. 1h32 da madrugada, estamos aqui no ginásio da Polícia Federal, onde essas pessoas aqui foram retiradas lá do QG de Brasília pelo Exército, hoje de manhã, e foram trazidos de ônibus. Vários ônibus foram fretados para trazer todo esse pessoal, onde um militar lá do Exército, no megafone, falou que iriam conduzir as pessoas para um lugar seguro. E aí, aqui está. Olha as condições que as pessoas estão dormindo nesse ginásio. Condições desumanas. Vou trazer essas informações, então, complementando tudo que Gustavo Uribe já disse. Por quê? Porque a CNN teve acesso a esse relatório produzido depois da inspeção feita pelo Poder Judiciário. Esse documento, portanto, ele reconhece que o número de detidos é realmente expressivo e que há possibilidade de criminosos serem transferidos para unidades prisionais no Goiás, o que já foi oferecido, inclusive, pelo governo estadual. Aí a gente vê mais imagens sobre esse local onde os criminosos estão alojados. O documento pontua, contudo, que houve uma destinação especial, então, de 900 colchões e de que o governo do Distrito Federal cuidou para que cada pessoa oriunda de sua carceragem recebesse um kit de higiene pessoal, o que o Uribe também nos trouxe. A Polícia Federal realizou uma triagem aí nos presos no acampamento do QG do Exército e liberou mulheres com crianças e idosos doentes. Ainda não foi divulgado quantas permanecem presas e os integrantes da corporação afirmam que os presos estão tendo sim acesso à assistência de médicos, de advogados, isso durante todo o tempo. Mas há relatos de advogados dos presos que dizem que há exageros nas detenções, além de condições precárias no alojamento. Segundo os advogados de defesa, ainda a maioria dessas pessoas participou das manifestações e não do vandalismo que aconteceu dentro dos prédios dos três poderes. Vamos ver mais um vídeo, então, desse alojamento. O que essas pessoas fizeram de errado para merecerem tudo isso, para sofrerem desse jeito? Estamos aqui presos, literalmente presos, e aguardando lá um questionamento que será feito para justificar algo aí. Essas pessoas aqui são do bem, pessoas com suas famílias, pessoas que vieram lutar por um Brasil melhor. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, criticou hoje essas reclamações de pessoas detidas na Academia Nacional da Polícia Federal. O ministro disse que a prisão não será uma colônia de férias. Vamos ouvir. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. É sobre isso, então, que a gente começa agora o painel CNN. Nós vamos conversar ao vivo com o capitão Alberto Neto, deputado federal e vice-líder do PL, com a deputada federal líder do partido na Câmara, Sâmia Bonfim, com o deputado federal do União Brasil, General Peternelli, e com a deputada federal do PSB, Tabata Amaral. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação aqui na CNN Brasil. Começo minha primeira pergunta, então, vou começar com as mulheres, pode ser com a deputada Tabata. Minha primeira pergunta é a seguinte: há abusos na detenção dos invasores da Esplanada na sua avaliação, deputada? Primeiro, Muriel, deputada Sâmia, deputados, um prazer estar conversando com vocês. Acho que é importante que a gente entenda que crimes foram cometidos. Imagine, por exemplo, que nós tivéssemos um arrastão numa grande avenida de São Paulo e que ao final desse arrastão estivessem ali suspeitos de roubos, de ataques, de violência, depredação e por aí vai. Essas pessoas seriam conduzidas.
para que suas informações fossem recolhidas, para que as apurações pudessem acontecer, para que elas pudessem ser identificadas, suas informações recolhidas. Após isso, viria uma investigação. Vamos olhar as digitais que existem nas depredações, vamos olhar os depoimentos, vamos olhar as câmeras de segurança. E a gente começa a bater as informações. As pessoas que não cometeram crimes, com toda certeza, seriam e serão liberadas nesse caso. Aqueles casos em que o depoimento bater com as digitais, bater com o que está na Câmara. E quem de fato cometeu o crime de terrorismo, de vandalismo, tudo que infelizmente aconteceu em Brasília, vai ser preso, vai ser julgado, vai ser punido. Por que é que a gente quer tratar, algumas pessoas querem tratar os crimes de terrorismo que foram cometidos em Brasília de forma diferente de que tratariam arrastão, de que tratariam roubo? E com toda certeza são crimes menos graves porque não atentam contra a nossa democracia. Em resumo, o que vocês vêm mostrando nos vídeos, o que eu venho acompanhando enquanto cidadã, enquanto deputada, me demonstra que as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer, para que os responsáveis por esse crime possam ser punidos. E finalizo dizendo, não podemos nos restringir apenas às pessoas que estavam ali. Tem gente grande financiando, tem político incentivando e todas as pessoas envolvidas devem ser responsabilizadas. A gente não pode deixar terrorismo, vandalismo e tamanha violência impune. Deputada Sâmia. Boa tarde a todas. Quero agradecer demais à CNN pelo convite, cumprimentar os parlamentares pelo debate. Concordo com o que disse a deputada Tabata. A gente precisa se basear nos dados oficiais que foram extraídos pela Polícia Federal, pelo Poder Judiciário. A própria CNN, agora há pouco, acabou de noticiar que não há, de fato, notificações de abuso cometido pelo poder público, de que as pessoas estão sendo alimentadas, de que foram disponibilizados colchões e que muitos deles devem ser encaminhados, inclusive, para unidades prisionais. É muito importante que haja punição, responsabilização para todos aqueles que invadiram os palácios dos poderes, depredaram e que tinham uma intenção golpista muito clara. Não respeitam a vontade popular, a decisão do povo brasileiro que elegeu Lula e Alckmin em outubro e que desde então ensaiam o que infelizmente aconteceu no último domingo. O QG em frente ao Exército aqui em Brasília deveria ter sido desmontado muito antes. E é por isso, inclusive, que o agora governador Ibanez foi retirado do cargo e também deve ser penalizado, assim como o Anderson Torres, porque também foram coniventes para que, infelizmente, essa situação tivesse esse limite no último domingo. É necessário ir a fundo na apuração, responsabilizar todos que estiveram envolvidos na invasão, nas depredações, todos os financiadores, empresários, quem sabe, inclusive com fonte internacional de financiamento, vários parlamentares, influencers, youtubers, todos aqueles que atentam contra as liberdades democráticas e querem passar por cima da decisão da população brasileira. Deputado Capitão Alberto Neto, há abusos na sua avaliação? Muriel, primeiro, boa tarde. É sempre um prazer estar com a CNN, cumprimentar meus colegas, Sâmia Bonfim, deputada Tabata, general Pertenelli, que vai fazer muita falta na próxima legislatura. Eu acho que as imagens falam por si, né? Ficou claro as condições precárias que os manifestantes que estavam se manifestando de maneira pacífica em frente ao quartel-general do Exército estão sendo servidos de bode expiatório. Para deixar claro, eu sou contra o vandalismo, acho que temos que individualizar a pena, quem quebrou o patrimônio público tem que pagar por isso, tem que ir para a cadeia, mas é inaceitável, pela vontade de um ministro, você pegar inocentes que estavam se manifestando de maneira pacífica, que a nossa Constituição tem essa previsão legal, que todos nós brasileiros podemos nos manifestar sem ser. E isso estava acontecendo, tanto que nos outros estados, nenhum foram detidos. Todos saíram de maneira pacífica, porque são trabalhadores, são idosos que estavam ali na frente, que agora estão indo para a cadeia. É razoável isso? Eu não consigo enxergar razoabilidade. Temos que punir os depredadores, os vândalos, os black box que estavam envolvidos lá. Isso tem que ser punido de maneira rigorosa, tratar com o maior rigor da lei possível.
mas os manifestantes, de maneira pacífica, sendo levados ao presídio, sendo tratados de maneira desumana. As deputadas que trabalham tanto a questão dos direitos humanos aí, fico até assustado, achar que é normal idosos sendo tratados dessa maneira, crianças no meio da população, no meio de cárcere. Isso é contra toda a nossa legislação. Pela vontade de um ministro, nós estamos arrepiando a Constituição brasileira, nós estamos acabando com o penal. O governador que foi reeleito foi afastado. E eu levanto essa questão, Muriel. Se a inteligência tinha informação e vindo ônibus de outros estados, quando você tem um evento que está acima de, que envolve outros estados, é o governo federal que tem a responsabilidade. Onde é que está o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, que não fez um gabinete de crise, que não chamou a Força Nacional para fazer a prevenção desse movimento? Então, é muito fácil achar um bode expiatório, que foi o governador libanês, e pela canetada de um ministro é afastado um governador eleito. É muito fácil botar a culpa no secretário de Segurança de Brasília, e a responsabilidade do ministro da Justiça, que tinha todas as informações, que tem a Força Nacional, que não montou um gabinete de crise para atuar. Me parece que deixaram as portas abertas para que fizessem o que eles esperavam que iam fazer, e assim como vão continuar a escalada autoritária nesse país. Deputado General Peternelli, qual que é a sua avaliação? Há abusos nessa detenção? Muriel, Sâmia, Tabata, Alberto Neto, não há a menor dúvida de que há muito abuso nessas detenções. A Tabata colocou muito bem, se tivesse um arrastão na Avenida Paulista, deveria bloquear. Imagina, Tabata, que todos que estão na Avenida Brasil sejam presos também, identificados, levados para um ginásio, dormir no chão e que lá esteja parente envolvido com o teu contexto. Não há lógica nisso. Todos nós concordamos que quem invadiu e depredou aquele patrimônio dos três poderes, o Congresso, o Planalto, o Supremo, é inadmissível. Tem que ser punido. Tem muitas imagens para identificar quem são. Agora, nós não podemos fugir do estado de legalidade que nós temos. Houve uma decisão judicial para prender em flagrante. Isso não tem no nosso arcabouço jurídico. Se as pessoas estão lá na frente, o Alberto Neto colocou muito bem, os demais saíram e foram a destino. O direito de se reunir está previsto na Constituição. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de que lá na Câmara, nós, o Alberto Neto, estávamos lá, o próprio subtenente Gonzaga, tentamos colocar atos de terrorismo na legislação brasileira. E vocês é que não permitiram que aquela legislação prosperasse, dizendo que se aquilo ocorresse com fins políticos estava justificado. Não está. Atos como esse que nós vimos no domingo são inadmissíveis. Mas nós não podemos ter dicotomias muito extremas. É o que está ocorrendo. Nós temos um relatório que diz que está tudo normal e temos as imagens. Uma imagem vale mais do que 1 milhão de palavras. Imagine que na nossa família tem pessoas que podem pensar diferente de nós e por pensar diferente tivesse naquela condicionante. E nós estamos tendo situações muito diferentes. Nós tivemos um estado de uma intervenção na segurança do Distrito Federal. Para avaliar essa segurança, se reuniu o Congresso Nacional. E até num ato político, eu reconheço, porque já não havia mais o embasamento jurídico para a intervenção, as estruturas já estavam restabelecidas, disse muito bem Alberto Neto, lá todos nós temos que estar trabalhando em conjunto, a própria ABIN, que integra o CISBIM, já tinha alertado para essa atividade, então é uma responsabilidade de todos.
Agora, repara, reuniu o Congresso para avaliar se a intervenção na segurança poderia ocorrer. E o ministro afasta um governador, né, que até já tinha feito uma meia-culpa, que já tinha estrutura no contexto, e não precisou o Congresso, não precisou ninguém. Então, nós temos que valorizar as urnas. Eu não tenho vínculo nenhum com o governador ibanês, mas vejo que a vontade popular expressa tem que ser respeitada. E decisão judicial para prisão em flagrante delito não tem no nosso arcabouço. O artigo 5º da Constituição coloca o direito de se reunir. Eu posso não concordar com o que eles estão solicitando, que é um artigo constitucional, né? Posso não concordar, mas reservo o direito deles se reunirem. E estimulo vocês que vão estar no nosso Congresso Nacional, que representa a população, que coloque legislação sobre terrorismo. Isso que ocorreu no domingo é um terrorismo, não interessa, é o que nós sempre dizemos no Congresso Nacional. Não interessa se esse terrorismo foi executado por um lado A, B ou C. Ele tem que ser punido com os rigores da lei. Agora, você não pode ir lá num local que foi previamente definido, conforme a legislação do direito de se reunir, artigo 5º, num local que não interfira. Não estou dizendo se eu sou favorável ou não àquela reunião. Teve uma reunião, eles estavam lá. Se a prisão em flagrante delito ela foi correta, ela já deveria ter ocorrido muito lá atrás. Agora, você não pode prender a Avenida Paulista inteira, porque ocorreram alguns atos daquele tipo. Você isolar os palácios naquele momento para identificar todos que estavam lá dentro, correto. Você, lá na esplanada do Exército, ou em outras áreas, eu gostaria de citar o bom exemplo aqui em São Paulo do governador Tarcísio, que foi lá, conversou, explicou o que deveria, quais eram as decisões que se tinham e acabou esse direito de se reunir. Volto a lembrar que nós temos até jornalistas que estão perdendo oportunidade, que estão tendo blog cancelado. Nós estamos numa situação que isso, não, ao meu ver, não é adequado. O Congresso mesmo é o local para debater ideias. E temos que combater todo ato terrorista. Não interessa qual é o vínculo político-partidário. Ele tem que ser punido exemplarmente. Então, aproveita a oportunidade de solicitar a Sâmia, né, de solicitar a Tabata e o Alberto Neto, que a legislação seja no sentido de não permitir que se tenha atos terroristas no nosso país. Acho que está tendo excessos jurídicos. Os direitos humanos, para concluir, devem estar atentos. Nós que sempre, até quando você fala para uma pessoa, né, nós reclamamos dos direitos humanos. E não podemos, nós, por pensar de uma maneira diferente, achar que os direitos humanos daqueles que estão sendo presos, né, sem ter participado de depredação nenhuma, seja um ato legal. Não é. Obrigado. Deputado, eu peço que todos os deputados, na verdade, sejam breves para que a gente consiga manter a conversa e consiga manter o painel, certo? Agora, deputada Tabata, vou aproveitar essa fala sobre direitos humanos justamente para pegar esse ponto. Na sua avaliação, os direitos humanos básicos, eles estão sendo respeitados? A gente tem falado justamente sobre esse ponto, a gente ouviu há pouco o deputado capitão Alberto Neto tratando desse assunto também, apontando as senhoras deputadas também com relação à defesa de direitos humanos. Quero ouvir qual que é a sua avaliação com relação aos direitos humanos básicos, se eles estão sendo respeitados ou não, isso dentro aí da detenção. Muriel, 100%. É isso que o relatório mostra, é isso que as imagens mostram. E queria e vou trabalhar por isso pelos próximos anos, para que cada pessoa que está sendo julgada, que está numa situação de prisão no nosso país, tenha acesso ao mínimo como aquelas pessoas estão tendo em Brasília,
5 refeições por dia, atendimento médico, atendimento jurídico, suas necessidades básicas atendidas, sua higiene pessoal sendo cuidada. Obviamente, a gente precisa nivelar por cima e não por baixo. Mas, infelizmente, se essa comparação está sendo feita, a situação de um presídio comum no nosso país não passa de forma nenhuma próxima ao que a gente vê em Brasília. E eu não estou dizendo isso para dizer que o que está acontecendo em Brasília está errado, muito pelo contrário. Todo cidadão, especialmente antes de ser julgado e punido, deveria ter acesso a toda essa segurança, a todo esse arcabouço, para que seus direitos sejam garantidos. Então, quanto a isso, fico muito tranquila. E queria responder a 2 pontos que foram trazidos pelos meus colegas deputados. Primeiro, existe uma diferenciação que tem que ser feita. Vamos voltar para o exemplo do arrastão na Paulista, por exemplo. O equivalente aqui não seria pegar todo mundo que está caminhando pela Paulista depois de um arrastão e levar para ser ouvido, para colher as informações. Digamos que a gente encontre uma página no Facebook em que foi feito um chamado para aquele arrastão, em que se disse para as pessoas, vá de preto, vá armado, vá para depredar, vá para roubar. E a gente chega na Paulista e identifica essas pessoas, vestidas, que chegaram lá com um propósito muito bem definido. São essas pessoas que vão ser ouvidas. São essas pessoas cujas informações vão ser recolhidas. Qual é a diferenciação que eu sinto que escapa, infelizmente, aos meus colegas parlamentares? A convocação para o que aconteceu em Brasília era muito clara em seu objetivo. As pessoas não foram convocadas, elas não entraram naqueles ônibus para protestarem como devem poder fazer todo cidadão do nosso país. Elas não foram convocadas para caminharem por Brasília. Elas foram convocadas e há inúmeras provas disso, e é por isso que quem financiou esses ônibus tem que ser julgado e punido para depredar, para invadir a sede dos 3 poderes, para cometer atos de violência, para ameaçar a nossa democracia, em um ato autoritário. Então, sim, faz todo sentido que pessoas que foram com essa motivação tenham seus depoimentos recolhidos, tenham suas informações coletadas. E aí existe uma segunda diferenciação que me parece que está sendo esquecida nesse debate. As pessoas que foram presas no primeiro momento, no dia do atentado terrorista, elas foram diretamente encaminhadas à prisão. Essas outras pessoas que foram recolhidas, porque, de novo, há muitos indícios de que foram convocadas para algo autoritário, há muitos indícios de que elas também participaram, elas estão sendo tratadas de uma outra forma, com suas informações sendo recolhidas, com advogados sendo disponibilizados, para que, no decorrer da investigação que vai acontecer, isso possa ser comparado. Porque imagina que você não pega essa informação, você não faz nada, e aí depois descobre que tem uma digital lá de uma pessoa que não foi ouvida, cuja informação não foi recolhida. Então, vou finalizar aqui, é muito importante a gente não colocar tudo como se fosse uma única coisa, e inclusive olhar para os Estados Unidos, que infelizmente nesse momento serviu de exemplo para algo trágico, triste do nosso país. 900 pessoas foram presas naquele momento, é equivalente ao que acontece no nosso Brasil, e mais de 100 permanecem porque foram julgadas. Agora eu tenho que avisar vocês que, na verdade, a gente tem 3 minutos ao todo para encerrar o jornal, porque precisamos entregar para o 360, tá bem, deputados? Então a gente vai ter que fazer uma fala breve. Peço desculpas, inclusive, agora que vai ter que ser uma fala breve de todos os outros deputados. Agora, deputado Capitão Alberto Neto, quero saber a sua opinião com relação à fala de Alexandre de Moraes hoje, quando ele disse que as pessoas que estão detidas pensam que estão numa colônia de férias. Espero que esse pensamento sirva para todos, e não só para quem se manifesta contra o Alexandre de Moraes, mas para traficantes, para quem assalta, para quem comete qualquer tipo de delito. Que o rigor da lei sirva realmente para todos, e não só para quem é contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso eu quero deixar bem claro. Sou contra qualquer tipo de vandalismo. Participei na época das manifestações dos 23 centavos, eu estava como policial, ao lado do meu colega de trabalho recebeu uma tijolada na cabeça. Então, eu sei o que é uma manifestação, já participei como gerenciar uma manifestação desse tipo. Parece omissão do governo federal. Isso tem que ficar claro. Se o governo federal tinha as informações, tinha a inteligência e nada fez, parece que queria que acontecesse. Eu acho que tem colocado nesse processo o ministro Flávio Dino. Deputada Sâmia, os direitos humanos básicos estão sendo respeitados na sua avaliação?
Quem acredita que não desconhece completamente a realidade do sistema penitenciário brasileiro, que infelizmente são verdadeiras masmorras e muitos dos presos são presos provisórios, sem nenhum tipo de julgamento e que têm severamente seus direitos humanos violados. Não é o que acontece nesse acampamento ainda, né? Nesse lugar onde as pessoas estão esperando para que recebam seu julgamento e que possam ser encaminhadas para unidades penitenciárias. Agora, deputados, não se pode confundir o direito de manifestação, de reunião, de luta por direitos sociais, por direitos trabalhistas, com o que aconteceu no último domingo e o que vinha acontecendo no QG do Exército e em diversos outros acampamentos golpistas pelo Brasil. A gente está falando de pessoas que vandalizaram os três poderes não para reivindicar nenhum direito, mas para ameaçar a democracia brasileira, para contestar o resultado das urnas, ou seja, a vontade do povo brasileiro. Não se pode fazer um comparativo ou qualquer tipo de ilação com relação aos movimentos sociais, a juventude que se organiza nas ruas para lutar por mais investimentos para a educação, com esses golpistas e terroristas que quiseram passar por cima e não respeitam aquilo que é a vontade do povo brasileiro. O deputado mencionou a presença de crianças. O que é isso? Crianças no QG do Exército sendo utilizadas por um argumento golpista para desrespeitar a democracia? É esse o ensinamento que esses pais e essas mães dão para a nova geração? Não tem nenhuma criança presa. Agora, aqueles que levaram crianças para cometer atos antidemocráticos precisam ser responsabilizados também por isso. Deputado, agora General Peternelli, o senhor tem 1 minuto. Gostaria da sua avaliação também com relação à fala de Alexandre de Moraes, falando que as pessoas que estão detidas pensam que estão numa colônia de férias. Eu acredito que ela não foi adequada. E eu não levo só na condicionante da colônia de férias. Eu gostaria de voltar a enfatizar nas condicionantes em que essas pessoas foram presas. Prender aqueles que invadiram os palácios, corretíssimo, executou muito bem. Prender as pessoas que estão lá na frente do QG, né, não é um contexto adequado. Dizer que elas estão em flagrante delito não tem respaldo. Eu volto a lembrar, Tabata, Sâmia, que lá na Câmara nós discutimos, inclusive, né, o direito do policial abordar um cidadão na rua para fazer uma verificação se está armado ou não. E nós não estamos dando esse direito ao policial de fazer essa abordagem. Acha que não é adequado, que pode ter outras intenções. E estamos dando um direito de prender uma pessoa na frente do QG. Não julgo correto essa comparação nossa. Com as imagens, prender aqueles que fizeram atividade de vândalos e de terrorismo. Os demais não cometeram crimes. Obrigado. Deputados, eu peço desculpa por ter que interrompê-los e ter que cortar o tempo de vocês. Numa próxima oportunidade, vamos chamá-los sem dúvida para que a gente tente repor esse tempo e que a gente consiga também fazer um debate, um painel talvez ainda maior, para que a gente consiga continuar debatendo assuntos que são importantes para a nossa sociedade e, claro, né, depois do que aconteceu neste último domingo, que são importantes sem dúvida. Obrigada pela participação de todos.